Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Você já parou para pensar como se dá o pecado? Como que o pecado se consuma? Como que o pecado é praticado? De onde vem o pecado? Quais as etapas? Você já parou para pensar nisso? Será que ele vem de uma hora para outra e a pessoa já peca? Ou será que ele vai na mente primeiro e depois no corpo? Como se processa o pecado? Após a vinheta, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Bom, nós vamos ler um texto bíblico que está no livro de Josué, o primeiro livro histórico da Bíblia, no capítulo 7, dos versículos 20 e 21. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, eu cobicei e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então, o contexto histórico, o fundo histórico desta passagem é a tomada de Jericó. Nós sabemos que Deus ordenou a Josué algumas estratégias para que ele derrubasse, porque o próprio Deus implodisse as muralhas de Jericó. E a Bíblia diz que Deus ordenou que não era para pegar nada dos despojos, nada para uso pessoal era para ser tomado daquela cidade, porque a riqueza daquela cidade foi considerada anátema diante de Deus. Mas um homem chamado Acã, ele desobedeceu esta ordem. E a Bíblia diz que logo após Josué vencer Jericó, Israel vencer Jericó, eles lutaram com uma pequena cidade chamada Ai. E foram derrotados diante daquela cidade. Então Josué vai orar e buscar a orientação de Deus para saber o porquê daquela derrota. Deus revela que havia pecado no meio do povo de Israel. Então eles vão procurar, Deus revela, encaminha a família de Acã, e Acã é tomado diante da sua família. E Josué interroga Acã e Acã confessa o seu pecado. Ele diz: eu pequei. Verdadeiramente eu pequei. Por quê? Porque eu peguei uma capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro. Porém, o que eu acho interessante é que existe dois verbos aqui que mostram como se dá o processo do pecado. É lógico que isso não é uma regra, mas aqui nesse texto, no texto de Acã específico, nós vemos 3 passos para o pecado. Primeiro, a Bíblia diz que Acã viu. Então ele viu a capa babilônica, ele viu os 200 siclos de prata e ele viu a cunha de ouro. A segunda coisa, ele cobiçou essas 3 coisas. E a terceira coisa, ele tomou as 3 coisas, a capa babilônica, 200 siclos de prata e uma cunha de ouro. Então, você pode ver que há 3 verbos, 3 ações que Naamã fez para chegar ao pecado. Primeiro, ele viu. Segundo, ele cobiçou. E terceiro, ele tomou, ele apanhou para si. Então nós precisamos tomar muito cuidado, em primeiro lugar, com os nossos olhos, com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos presenciando. Diz um ditado que a primeira olhada
é intencional. Da segunda para as outras olhadas é intencional e de livre e espontânea vontade. Então nós temos que tomar cuidado primeiramente com nossos olhos, porque os olhos, o olhar pecaminoso pode levar à cobiça, e a cobiça é você desejar aquilo que desagrada a Deus, é cobiçar aquilo que leva ao pecado. Então nós temos que tomar cuidado com o olhar, o cuidado com a cobiça e também tomar um cuidado para não praticar, não praticar o pecado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, nesse texto, há 3 passos para o pecado. Primeiro, ver, cobiçar e tomar. Tome muito cuidado com esses 3 verbos na sua vida espiritual, porque se você não tomar cuidado, você vai cometer o mesmo pecado de Acã ou pecado semelhante usando esses 3 passos. Tome muito cuidado. Primeiro, tome cuidado com o seu olhar, tome cuidado com a cobiça e tome cuidado com a consumação do pecado. Seja vigilante, ore a Deus, busque orientação e Ele vai te ajudar em nome de Jesus.